comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Meus queridos e queridas, sejam bem-vindos, fique à vontade entre nós. Está no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, agora pela webradiovagalume.com, ao vivo, nas próximas 2 horas de manhã, na manhã de quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016, ou nas reprises, às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Eu sou o Flávio Siqueira, a partir de agora contigo, e a gente vai, nesse encontro pelo rádio, encontrando espaços para nos enxergarmos, espaço para caminharmos, espaço para respostas das nossas buscas e as respostas que trazem mais perguntas. E aí a gente vai perdendo o medo das perguntas. Mais perguntas, novas respostas, outras perguntas, e assim nós vamos nos encaminhando em direção àquilo que nós todos intimamente sentimos, mas não sabemos explicar o que é a verdade. Daqui a pouco eu vou falar mais diretamente sobre isso. Aliás, daqui a pouco no Facebook também. Eu não sei se você que está me ouvindo na rádio já teve a oportunidade de acompanhar uma transmissão ao vivo no Facebook. É possível que você já tenha ouvido ou visto, né, um vídeo depois que ele foi ao ar. Eu tenho publicado no YouTube, o vídeo fica ali no Facebook, mas é interessante também você que está ouvindo a rádio acompanhar ao vivo os bastidores da webradiovagalume.com na transmissão que em instantes vai começar no meu perfil no Facebook. É só você acessar e ver o que está acontecendo. Eu já vou antecipar o texto que eu vou ler hoje no Mensagens, que fala justamente sobre isso, sobre a nossa busca pela verdade. E esse é um assunto que nos toca muito. Se a gente tivesse clareza em relação a essa busca, é possível que muitas brigas, muitas rupturas, muitos dilemas, muitos conflitos não existiriam. Então acesse daqui a pouco o Facebook ali no meu perfil e acompanhe a transmissão ao vivo. Participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã também. Eu já estou no chat, hein? Entra lá. O nosso e-mail eu não sei exatamente quem é você, onde é que você está. Eu sei que agora tem muita gente no Brasil e no mundo me ouvindo. Essa tecnologia de rádio pela internet é maravilhosa. Eu me lembro quando eu fazia rádio, eu comecei em 94, a Jovem Pan Sat, né? E eu me lembro que nós tínhamos naquele tempo somente uma afiliada, que se não me engano era Jovem Pan Tubarão, em Santa Catarina. E eu me lembro da nossa sensação que antes estávamos acostumados a falar só para São Paulo, né? De agora está falando para outro lugar do Brasil. O satélite nos possibilitava isso no rádio. Começo dos anos 90, primeira metade dos anos 90. E hoje essa tecnologia te abre o mundo. Então você fala para o mundo inteiro, isso é muito bom. Então um beijo para você, manifeste-se. Eu quero saber quem é você, eu quero saber onde é que você está. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero ler os seus pensamentos. As nossas ferramentas estão à disposição. Você que me ouve ao vivo na rádio, me vê ao vivo no vídeo, ou me ouve ou me vê em algum outro momento, mande 5192461960 e contato@webradiovagalume.com. Para quem me acompanha no Facebook, no vídeo, eu estava falando agora há pouco sobre a verdade e sobre as pontuações de absoluto da vida. Eu dava o exemplo do universo, né, da grandeza do cosmos, para a gente tentar intuir o que de fato significa esse absoluto que nenhum de nós tem noção do que é. Nós somos seres absolutamente fragmentados. Esse tem sido um ponto recorrente aqui nas nossas conversas. Não como uma diminuição daquilo que somos, né? Mas uma clareza. Você sabe que hoje, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei, não deve estar aberto. Bom, tudo bem, eu me lembro mais ou menos das palavras. Hoje no YouTube, eu respondi a pergunta, o comentário, na realidade, de um amigo que admira o meu trabalho, que gosta de mim e tal, e dizia assim: Flávio, eu espero que você reconheça a tua grandeza e que se nivele a partir dela. Era mais ou menos isso. E eu estava respondendo para ele: meu querido, não se trata disso. A grandeza é baseada nas minhas referências intelectuais, éticas, morais, psicológicas. Eu estipulo um parâmetro, um teto de grandeza.
esse teto se impõe como um limite. E como uma comparação também. Se eu uso esse parâmetro de, abre aspas aqui, de grandeza, né, para me enxergar, automaticamente eu estipulei um teto. E é um teto muito hostil, porque ele me enquadrará nessa necessidade de ser grande. E para que eu seja grande, e me sinta grande, e me veja grande, eu preciso que haja outros menores. Então, necessariamente, essa dinâmica vai estipular níveis de comparação que automaticamente me diminuirá naquilo que eu penso ser uma grandeza. Então, eu dizia para esse nosso amigo, é melhor partir do chão, das fraquezas. É melhor partir e não definir um teto. Partir de um patamar, de um chão, que é justamente a minha humanidade, a minha fragmentação. Então eu tenho céu, então eu não tenho limites. Dá para entender? Isso se vincula ao que eu estou conversando contigo sobre os absolutos e a verdade. Quando eu defino o que é a verdade, todas as possibilidades de pensamento, todos os voos que eu posso alçar, todas as dúvidas são importantes que eu posso ter, todas as perguntas, todas as inquietudes, enfim, isso tudo é suprimido por uma percepção, por uma determinação, por um estipular de absoluto que agora me diz essa é a verdade. E aí dentro dessa configuração de comparação, uma vez que eu me entenda portador de uma verdade, seja lá qual for essa verdade, eu necessariamente vou ter que reconhecer a mentira do outro. Se eu tenho a verdade e o que você pensa é diferente do que eu penso, logo você tem a mentira. E se eu tenho a verdade e você tem a mentira, é natural que eu me encaminhe, que eu trabalhe para te demover dessa mentira e trazer para a minha verdade. Há níveis de enquadramento nesse sentido. A gente faz isso com mais violência, com mais hostilidade, com mais eloquência. Há outros que fazem com mais calma. No entanto, tanto um quanto o outro estão tentando te demover daquele mundo que é a tua verdade e te trazer para o outro mundo, que é o próprio mundo, que é a verdade para ele. E obviamente que isso vai gerar conflitos, porque se nós temos a intuição da verdade, e eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro, nascemos com esse software, com essa intuição, com essa sensação, com esse chamariz, essa chama da verdade dentro da gente, todos nós. A interpretação disso se vincula ao que sou culturalmente, fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, existencialmente. E é por isso que as linguagens vão ser muitas. Isso não quer dizer que seja errado. Isso não quer dizer que seja mentira. Isso não quer dizer que seja mal. São linguagens diferentes. Mas como eu sou um ser fragmentado, tudo que eu posso expressar como linguagem entra na zona da minha fragmentação, porque expõe o meu limite, demonstra o que sou, manifesta a mim mesmo e nada além disso. Portanto, cabe a cada um de nós que busca aproximar-se da verdade, entender que a verdade está nas entrelinhas e não nas palavras, né? E não nos discursos, e não nas teorias, e não nas fórmulas, e não nas teologias, ou nas filosofias, ou nos ismos qualquer. Os ismos, as teologias, as filosofias, os discursos, as palavras expõem a minha cultura, expõem a mim mesmo, expõem a minha articulação mental de criar frases que de alguma maneira cheguem até você. Mas elas não demonstram nada além de mim. E eu não sou a verdade. Eu sou um ser em movimento, como nós conversamos ontem aqui. Eu sou muitos, eu sou os que já fui, eu sou os que sou agora, muitos. Entre a última hora e hoje, eu já fui muitos. Falamos sobre isso recentemente aqui, portanto eu não vou repetir. Então eu não sou verdade, eu não sou absoluto, eu sou fragmento. Eu sou, no máximo, uma linguagem daquilo que porventura nós podemos chamar de verdade. E usamos muitos nomes para definir essa percepção que, repito, está de alguma maneira instalada na gente. E como a gente não tem parâmetros ou palavras objetivas e definidoras desse conceito que nos habita, conceito da verdade, a gente usa muitas linguagens.
Eu estava falando agora há pouco da ciência, da cosmologia e da física. Claro, essa é uma linda linguagem para perceber isso. Mas não é a única. A filosofia, a teologia, as religiões, a poesia, a arte, os afetos, os relacionamentos, as nossas sedes, os nossos sonhos, os nossos desejos, são expressões da verdade que fragmentadamente nos habita. Agora, por nós sermos fragmentados, nem sempre a gente tem clareza desses movimentos, então a gente projeta muitas vezes esse anseio no anseio pelo consumo, no anseio pela militância religiosa, pela militância política. A gente vai projetando no chocolate, nas drogas, nos relacionamentos. Eu fico vendo às vezes casais que dizem: eu não vivo sem fulano, fulano é tudo na minha vida, fulano, fulano, fulana, 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 fulana. Quando eu ouço esse tipo de discurso, por mais que eu respeite, por mais que eu entenda que a gente não pode viver sozinho e que é importante nós nos compartilharmos, mas por outro lado eu entendo essa dependência, essa carência, essa sede como uma expressão distorcida, diminuída, deteriorada daquilo que interiormente nós abrigamos como anseio pelo céu, pela verdade. Então a gente vai usando os códigos, a gente vai usando as percepções, a gente vai usando até as pessoas para tentar entender dentro da gente aquilo que se manifesta ininterruptamente, dia e noite, nos nossos sonhos e pesadelos, quando acordamos e quando vamos dormir, quando nos inspiramos, quando olhamos uma paisagem bonita, quando nos expomos ao sol que se põe, quando nos alegramos diante da chuva torrencial que traz aquele cheiro de umidade que cai sobre a cidade, o banho de chuva, quando abraçamos alguém que amamos e pensamos que não falta mais nada, quando vemos o desenvolvimento de uma criança, de uma vida que com o tempo vai ganhando identidade, forma, vai crescendo em pensamentos, em percepções. Tudo isso, fragmentos, pedacinhos, expressões, carinhos, toques da verdade. A verdade que nos toca num poema, a verdade que nos visita numa música, a verdade que nos provoca num pensamento, a verdade que nos inspira num dia bom, numa tarde agradável, numa noite iluminada. A verdade que nos emociona num animalzinho, numa criança, numa demonstração de afeto. A verdade que nos toca quando chega num abraço, numa palavra, numa manifestação sincera. Verdades, o que é a verdade? A verdade que está longe do discurso daquele que diz: eu sei a verdade, eu sou representante da verdade, eu conheço a verdade vos libertará. Venha para a minha religião. A verdade vos libertará, eu também penso assim. Mas me libertará entre tantas coisas da presunção de pensar que sou dono dela. A verdade é selvagem. E se a verdade é selvagem, ela não cabe em jaulas. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de amor, você pode chamar do que quiser. Mas Deus, amor e o que você quiser chamar, não cabe em jaulas. Então, toda tentativa de encurralar a verdade em jaula automaticamente desqualifica a tua verdade e faz com que ela seja somente o seu medo exposto na tua gaiola. Mas o medo não se vincula à verdade. Diante disso, eu faço uma pergunta a você: o que é a verdade? Agora há pouco, no início desse nosso papo, eu dizia a você que eu acredito em absolutos. Eu não estaria aqui conversando com você todas as manhãs, eu não tenho inspiração para isso. Ontem mesmo eu publiquei tantos vídeos, eu estou o tempo todo pensando em alguma coisa, escrevendo, publicando, fazendo vídeo. Vou lançar o meu próximo livro agora, a rádio. Claro que eu tenho que ter uma motivação para isso.
E essa motivação nasce justamente desse sentir, desse pulsar, desse sinalizador aqui dentro que me indica que há uma verdade, mas olha, eu não sei qual é. Eu estou procurando, eu estou caminhando, eu estou tentando entender, eu estou juntando as pecinhas, eu estou me expondo às manifestações daquilo que eu chamo de verdade. Portanto, a pergunta é refeita. O que é a verdade? Eu posso responder isso de maneira direta? Existe uma explicação lógica, única, objetiva, cartesiana, definidora, absoluta, incontestável para o que é a verdade? Alguém já chegou a essa conclusão? O que é a verdade? Se nós entendêssemos o que é a verdade, não haveria mais discussão, não haveria mais diferenças, nada. No entanto, nós continuamos nesse caminho de embates e de buscas, de tentativa, de procura, de enquadramento do que é a verdade. Então eu quero te propor refletir um pouco mais comigo sobre isso a partir do meu texto, que é um texto pequeno, aqui do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que justamente pergunta: onde está a verdade? Onde está a verdade? Ela está em todos os lugares, mas nada a detém. Está no simples e no complexo, no fácil e no difícil, naquilo que entendemos e naquilo que sequer imaginamos, no mistério, no milagre, no cotidiano, no simples, no que não damos importância. Tudo carrega um pouco dela, tudo carrega e expressa a verdade, mas nada é, em definitivo, a verdade. Inclusive nós, portadores da verdade em meios à própria contradição do ser. Não somos a verdade, mas ela, a verdade, em parte está em nós. Nós existimos nela e somos parte dela. Não se encaixota a verdade, não se apreende o que é. Por isso eu olho sempre com desconfiança quando me deparo com sistemas, com métodos, com pessoas que garantam acesso à verdade. Por isso eu desconfio de todo grupo que diz: nós temos a verdade, ela nos pertence e todos os que estão fora das nossas rodas estão condenados. A nossa mente ruidosa facilmente projeta o que não se pode projetar em um objeto, em uma pessoa, em uma religião, em uma filosofia, no que quer que seja, porque assim fica mais fácil tomar posse e controlar aquilo que eu assumo como verdade e controlar as pessoas. Controle de mentes, de almas, de gente, pessoas que o seguem, dizendo: são meus e a verdade é minha. Então o ego, a vaidade, se sacia, se sente importante, vira referência diante dos pobres coitados que não conhecem a verdade, como eu conheço. Esse, mesmo que não saiba, mesmo que não assuma, está longe do que chama de verdade. A verdade não se expressa unicamente em um tema, pelo contrário, se expressa de várias maneiras. Por muitas linguagens, não se prende a um código, uma cartilha, um manual, uma corrente. Quem se prende a qualquer uma dessas coisas achando que está fixado, na verdade, ainda não aprendeu que a verdade não é fixa. Ela se movimenta, se expande, caminha sempre. Todos nós podemos experimentar fragmentos da verdade, uns mais, outros menos. Todos podemos nos expor a ela, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Depende da sua sensibilidade e atenção e disponibilidade de perceber. É uma questão de percepção. E o que define esse mais ou menos está longe de ser a minha capacidade ou possíveis méritos como potencial portador da verdade, mas sobretudo a minha capacidade em perceber o simples, em olhar o cotidiano, em experimentar no hoje, no agora, a verdade que irradia de tudo, até na contradição, até na dor, até do que eu chamo de mentira, até mesmo de mim.
Quem é que tem olhos pra ver? Bom, quero mandar um beijo pra Adriana, ou melhor, para Andrea Malafaia, que está no nosso chat agora. E ela mandou uma mensagem dizendo assim: Aloha, amados! Bom dia, Flávio. Manda um oi para nós aqui em Videira, Santa Catarina. Gosto muito do seu programa e hoje estou tendo a oportunidade de compartilhar com o meu namorado, o Giovanni. Gratidão. É bom saber que não estamos sozinhos em nossas reflexões. Minha querida Andrea Malafaia, meu querido Giovanni, que nos ouve em Santa Catarina, um beijo para vocês. Muito obrigado por entrar no chat, por se manifestar e por me dar a alegria de saber que vocês estão aqui, tá bom? Um grande beijo, fique bem. Eu vou compartilhar contigo a mensagem de áudio do nosso querido Fabiano Mentor, que enviou aqui no contato no 519246960. O Fabiano repercute em um assunto que nós tratamos ontem e anteontem aqui na rádio por conta de uma dúvida de um vagalumezinho. Não sei se você estava ouvindo, mas esse vagalumezinho, ele estava a fim de fazer um curso, esses cursos de consciência e coisas do tipo, muito caro, e ele não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. E aí eu respondi ele, dei uma opinião, e o Fabiano traz a opinião dele também. Vamos ouvir? Olá, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Eu quero dar uma opinião sobre aquele caso lá do rapaz que você comentou de investir nesses cursos e tudo mais e tal. E eu acho que assim, que eu acho que eles até poderiam cobrar e devem cobrar, mas não, por exemplo, 4, 5 mil reais. Eu já faz um tempinho atrás aí, faz tempinho, já uns 3 anos, sei lá, eu até adquiri um curso desse. Daí eu cheguei a pagar 4 mil. E daí eu pensei comigo, fiz tudo aquilo lá, mas e continuava inquieto, entende? Continuava inquieto do mesmo jeito, achando que aquilo ia resolver alguma coisa e no fim das contas não resolveu nada, minha inquietude. O que resolveu foi caminhar, foi tentar me enxergar, tentar ver em mim, é isso que resolveu no fim das contas. Tá, mas isso é um outro assunto. Aí eu fico observando que eu vejo bem como você vê, assim, vira um mercado mesmo. O cara olha assim e pensa, puxa, assim, se a gente criar isso e explorar esse público aqui, ó, nós temos um mercado que dá para nós cobrar de 3 a 5 mil. Então vamos fazer isso aí. Não estou nem falando que é certo que é errado. Agora, na minha opinião também, eu acho que se eles cobrassem 200 reais, 300 reais, até 500 reais, por exemplo, no máximo, para estourar, tava bom, tava legal. Aí vai lá, vai, a pessoa até vai ter mais pessoas que vão poder pagar esse valor. E eu acho que seria mais legal. E talvez não ia se perder no conteúdo, porque nesse ponto concordo com você, porque o olhar vai para o mercado. Então ele vê um nicho, né? Vê esse nicho assim que, nesse nicho dá para a gente explorar, e aí a gente pode cobrar de 3 a 5 mil. Então vamos lá. E não quero também nem entrar em detalhes sobre a mensagem, tá? Para mim não resultou em nada, sabe? Não que não resultou em nada, até aprendi, claro, você aprende alguma coisa ou outra, mas não que esse valor que você paga, esse preço que você paga, condiz com a salvação que eles pregam, né? Então é isso que eu queria dar na minha opinião, tá? Ok, Fabiano Mentor, muito obrigado, meu querido amigo. Eu fiz questão de compartilhar sua opinião aqui. Esse assunto já foi esgotado, né? Ontem ou anteontem, mas você trouxe uma percepção que eu gostaria de destacar e que tem a ver com o que nós falamos, que é o fato de, ao estipular um valor e colocar algo que, na minha opinião, não cabe na cultura do mercado, a questão não é o dinheiro ou não dinheiro, mas é a cultura do mercado. A cultura do mercado diz o seguinte: as coisas são vendidas, tem valor. Então, quando você me falou de um valor que eu me assustei, eu não imaginava que fosse tão caro, de 3 a 5 mil reais um curso desse. Como é que eu posso propor? Consciência. Consciência é subversiva. Consciência é transgressora.
Consciência é antifluxo, consciência não se acomoda, consciência não se vincula ao pensamento vigente, ao pensamento de massa. Então como é que eu posso propor consciência a partir de conceitos de consumo, ou seja, de massa, impondo um valor que vai gerar, e é esse ponto que eu queria destacar, expectativa. Quando você diz, eu fiz o curso, mas não me adiantou, indica que quando você pensou em fazer esse curso, pagou o valor para fazer, você foi na expectativa de que adiantaria. Mas o que é esse adiantar? Né? O que esse curso ia fazer por você que você mesmo não pode fazer por si mesmo? Quando o curso terminou e você, obviamente, percebeu que não se tratava disso, houve a decepção. Ontem eu publiquei um texto e falei muito sobre isso. A conversa de ontem girou mais em torno de relacionamentos, mas essa questão vale para tudo em relação à expectativa. E aí, nesse textinho que eu publiquei ontem, dizia assim, não importa para o quê, e aí pode ser o curso, né? Ou para quem você direciona a sua expectativa. Ela vai sempre ser maior do que o outro pode corresponder. Quando você se frustrar, a tendência é transformar a sua decepção em autovitimização, em perplexidade proporcional à expectativa que alimentou. Esse processo vai servir como esconderijo e dificultará perceber que, por pior que o outro ou a proposta, enfim, seja, o real problema não está no outro, mas em você, especialmente na expectativa que você projetou sobre aquilo. Agora, eu não vou conseguir vender, eu fico imaginando assim, vamos imaginar que eu vou criar aqui um carnezinho de associado para a rádio. Então você vai pagar uma mensalidade para poder ter acesso exclusivo a conteúdos exclusivos da rádio. Uma mensalidade alta, vamos botar aqui R$3.000. Né? Olha, isso não vai acontecer se eu fizer assim, olha, eu estou precisando injetar recursos na rádio, eu estou querendo outros saltos, e quem gosta da rádio, se puder ajudar, maravilha. Enfim, isso não funciona. Então eu preciso criar uma expectativa. Esse recurso vai te expor a um conteúdo maravilhoso que ninguém mais tem, e nele eu vou falar o pulo do gato, e nele eu trarei as verdades, e nele eu direi aquilo que eu não digo abertamente, porque as pessoas não estão prontas para perceber, e aí eu vou criando expectativas para te mobilizar, a partir dessa expectativa, despender esse recurso para esse conteúdo que não pode suprir a expectativa que você colocou lá. Em outra linguagem, em outras palavras, é o que só as igrejas fazem. Dê porque Deus se dará em troca, dê para provar a tua fé, é a mesma coisa. Então eu fiquei grato aqui, meu querido Adriano, pela sua manifestação, muito obrigado pelo teu carinho, tá bom? Um beijo para você, um beijo para o Gabriel, o teu filho, um beijo para sua esposa, tudo de bom. Bom dia, Flávio, uma galera te ouvindo aqui em Boston. Fique bem, a Lucy, quem nos manda a mensagem agora. Coisa boa, Lucy, tudo de bom. Muito obrigado para você e para todos que nos ouvem em Boston. Tem muita gente nos ouvindo nos Estados Unidos sempre, né? Enfim, e para vocês que estão em Boston, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Flávio, eu ouço seus vídeos assim que eu chego da faculdade de pedagogia. Pretendo comprar o seu livro. Quem nos manda a mensagem é a Paula, aqui pelo WhatsApp, de Americana, interior de São Paulo. Paula, tudo de bom, um grande beijo. Você provavelmente deve ouvir a reprise, né? Já que nos diz que nos ouve depois da faculdade. A reprise, lembrando, acontece às reprises, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã no horário de Brasília. Um grande beijo, tudo de bom para você. Mais um áudio pra gente aqui. Meu amigo Flávio, tudo bem? Só vi sua mensagem agora também, meu amigo. Perdi meu telefone, perdi todos os meus contatos e eu fiquei na esperança de alguém achar, né, o meu celular. Nossa, foi um transtorno, cara. E assim ninguém achou o aparelho, eu acabei tendo que comprar um outro aparelho, enfim. Que bom que tá tudo bem com você, que você ficou contente com a minha mensagem. É recíproco, viu, cara? Eu gosto de você pra caramba, eu gosto muito da rádio, eu gosto muito das pessoas que completam essa família Vagalume, que é maravilhosa. E fica com Deus, tudo de bom, tá bom? Um abraço, fica bem e até mais, meu amigo. A gente agora vai se falando. Agora eu retorno as minhas mensagens também para participar do nosso convívio ali na rádio. Um abraço, tchau, tchau. Querido Eugênio, muito obrigado. Você percebeu que era uma mensagem pessoal, né? Mas como eu vou colocando elas direto no ar, o Eugênio, na verdade, quando eu fui viajar, eu fiquei alguns dias fora, eu obviamente fiquei em déficit com as mensagens de WhatsApp. E quando eu voltei, tinha muitas mensagens, e aí eu fiz questão de responder a todas.
Então é isso que ele está se referindo. Poxa, que bom que você ouviu minha mensagem e tal. E está retribuindo aqui com muito carinho. Obrigado, meu amigo. Eu hoje de manhã estava falando com uma pessoa que mandou uma mensagem muito carinhosa também no WhatsApp. Como isso me faz bem. Porque esse meu trabalho é um trabalho de muita exposição, né? Eu estou ao vivo, online, todos os dias. Eu estou falando com muitas e muitas e muitas pessoas. E isso traz tudo, né? Todo tipo de expectativa, todo tipo de atenção. E algumas expectativas frustradas, às vezes por razões ou outras, vão criar hostilidades. Então essa semana foi uma semana meio difícil nesse sentido, assim, de gente que já esteve aqui, mas por N razões acaba se magoando, se afastando, se frustrando, e aí faz questão de hostilizar, de ser, fazer mal, sabe? De xingar mesmo, tal. Então é bom receber esses abraços assim de vez em quando. Felizmente os abraços e os carinhos são em maior quantidade, então isso me faz bem. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho aqui, tá bom? Tudo de bom para você. Maravilhoso dia a todos aí na rádio. Sou de Fortaleza, admiro o seu lindo trabalho, Flávio. É a mensagem que chega pelo nosso WhatsApp. 85 é o código de Fortaleza, não tenho aqui o nome da pessoa, mas recebi a mensagem e sou muito grato por isso. Tudo de bom pra você. A gente volta já já. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Ai, Carla Simone aqui de Resende. Passando para te dar um bom dia, desejar a todos os vagalumes muitas alegrias. Ainda na luta, né, Flávio? Esperando a mãe operar para tirar o tumor. Mas ontem, Flávio, eu passei aqui mesmo para comentar o seguinte. Ontem você mandou uma mensagem que eu escutei na reprise, né? Que caiu exatamente. Se você puder passar ela para o YouTube, porque eu quero mostrar para minha mãe a gravação do rádio de ontem para o YouTube, que eu quero mostrar para minha mãe, porque caiu exatamente como eu e ela estamos precisando. A história do marido implicante lá da senhora lá, você deve estar sabendo que ele implicava e que você falou para ela que ela tinha que se pacificar. Era com ele, não era com ela. Era problema dele, não era com ela. Aquilo caiu como uma luva para mim, porque eu tenho muitos problemas com o papo. Meu pai é muito complicado. Nós somos muito geniosos, eu e ele. E ele é muito implicante comigo. Aí, de vingança, implica com a minha mãe também, porque algumas coisas que ela faz pra mim, sabe? É ciúme, eu sei disso, mas eu sofro porque ela sofre. Parece que a situação ontem, que eu escutei por um acaso na reprise, que a internet aqui em casa estava permitindo, caiu como uma luva. Nossa, mas foi assim, no ponto. Então, eu quero agradecer, sabe? Você tem me dado muita luz no dia a dia, me mostrado muitas maneiras de ver as coisas diferentes. Eu vou tentar fazer segundo os seus conselhos, que são 48 anos, né? Convivendo com isso. É problemático, é complicado. Então, por favor, faz isso. Põe a gravação de ontem no YouTube para poder eu abaixar e ela escutar. Nossa, vai ser assim espetacular para ela. Eu tô tentando passar para ela também, ela vai escutar os programas para que a gente possa, ela também como eu, melhorar, porque ela sofre muito. Ela sofre muito, 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 muito. Ele é uma pessoa muito cabeça dura, cabeça quente, e atualmente está dependente dela, porque ela que tem uma situação financeira melhor que a dele, e ela que segurou ele dentro de casa por diversas maneiras. Então, ele, na forma que ele encontrou, né, a gente sabe disso, a forma que ele encontrou de se vingar dela foi fazendo birrinha de criança infantil.
fica emburrado, maltrata, não fala, implica com tudo e com todos. Então, eu agradeço que você faça isso por mim. Fique bem, um bom dia a todos, a você e a todos os vagalumes. Forte abraço. Fique na paz. Carla, minha querida, muito obrigado. Você sabe que a nossa mente é muito louca, né? E as nossas reações também. Às vezes a gente não tem nem ideia de por que as pessoas estão agindo de determinada maneira, estão cometendo hostilidades, às vezes até gratuitas. E não paramos para pensar que muitas vezes o mal que o outro nos faz é fruto do bem que nós propomos a essa pessoa. Quando você me conta que a sua mãe é responsável financeira pelo seu pai, que a sua mãe cuida dele, que sua mãe manteve ele em casa, não sei exatamente o que você quis dizer com isso. De qualquer maneira, me parece uma mulher devotada, né, naquele estilo antigo, tal, ao marido, que também é o estilo antigo, agressivo, prepotente, dono da verdade e tal. Às vezes o homem machista, eu estou dando esse exemplo específico, mas isso pode ser para as mulheres também, o homem arrogante, o homem orgulhoso, né? Ao ser ajudado pela mulher ou pelos filhos, tem como último recurso para se sentir o macho alfa, o dominador, hostilizá-los. Às vezes a hostilidade vem justamente por uma condição interior de quem se sente inferiorizado por estar em posição de ajuda, e exatamente por ser orgulhoso não quer encarar esse sentimento bobo de inferioridade, e então hostiliza o outro como quem diz: você me ajuda por aqui, mas eu estou mostrando quem é que manda. Isso não é suficiente para que você me domine. Eu tenho aqui meu alvará de liberdade. E aí vai criando cicatrizes, criando machucados, criando dores, criando sentimento de injustiça em quem se propõe de coração ajudar e acaba recebendo porrada, né? Isso acontece. Eu hoje mesmo estava falando sobre, às vezes, algumas porradas aqui que eu levo que partem disso mesmo. Pessoas, por exemplo, nesse caso, que não, ao ouvirem alguma coisa que eu digo aqui, ou por qualquer outra razão, tem um espelho diante delas. E aí não querem se ver. Então, quando elas não querem se ver, elas quebram o espelho. E a maneira de quebrar o espelho é tentar me quebrar. Ou tentar quebrar o outro, né? Porque o outro representa, nesse caso da tua mãe, a oportunidade que o teu pai tem de se ver. De entender que talvez as escolhas que ele fez durante a vida não foram as melhores, as posturas que ele tomou diante das pessoas não foram as mais adequadas, as verdades que ele elegeu como inquestionáveis e como norteadoras do caminho dele, os levou para esse ponto onde hoje ele se sente mal. Não é fácil para ninguém reconhecer esse tipo de coisa. Então é melhor hostilizar, é melhor ser agressivo, é melhor ser duro. Quando você percebe isso e entende que o que ele está fazendo é se confessar, que a hostilidade dele reproduz uma inaceitação interior e no fim das contas é reflexo do medo que habita o seu pai, quando você entende isso, então a reação, seja tua ou da tua mãe, no mesmo nível, se torna sem sentido. Me chamou a atenção quando você disse assim: meu pai é uma pessoa geniosa e eu também, e nós também. O que me indica que vocês se tratam no mesmo nível de energia. Nessa coisa de nós todos somos assim, essa é a característica da família, nós somos geniosos. Mas por que precisa ser assim? Por quê? Isso é um fardo, é um karma, é uma determinação? Eu não acredito. É uma maldição? Eu acho que não. Eu acho que alguém pode mudar isso e me parece que você está um pouco mais próximo desse nível de consciência que tudo, ao que tudo indica, o teu pai está distante. Então, ao invés de tratar da mesma maneira, tente subir um pouco o teu nível de percepção, de energia e de trato, para que não seja desgaste no mesmo nível de atrito, de briga, de implicâncias, que não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai alimentar as hostilidades. Eu não estou falando aqui para ser boba, para ser besta, para o teu pai chegar lá, dar uma porrada na mesa e todo mundo ficar, desculpa. Não é inferioridade, não é medo,
Muito pelo contrário, é a superioridade que não se projeta nos níveis iguais de hostilidade, mas a superioridade de quem entende os processos do outro e então age adequadamente, pacificadamente, com firmeza, quando for o caso, com clareza e com sabedoria, né? Quem sabe isso tudo não seja uma oportunidade para que você, a sua mãe, se reposicionem nesse sentido. Você entende, minha querida? Mostre esse áudio para sua mãe. Talvez seja mais útil até do que o de ontem. Esse programa vai para o YouTube, sim. E outra coisa, né? Entenda o seguinte. Eu costumo dizer que aquilo que o outro, porventura, nos provoca é uma concessão nossa. Se alguém quer te irritar, se alguém quer te diminuir, se alguém quer te hostilizar, se alguém quer te humilhar, se alguém... Bom, o outro pode querer 1 milhão de coisas. Cabe a você aceitar isso ou não. Cabe a você introjetar isso ou não. Cabe a você acreditar nisso ou não, como uma verdade, como uma condição. Portanto, não caia nessa. Entendendo as dinâmicas do seu pai e por que ele age como age, não haverá razão nem para você, nem para sua mãe, nem para ninguém se diminuir, se expor, se colocar diante dessa opressão que, infelizmente, alminhas inseguras, como único recurso que conhecem, acabam proporcionando. Quem sabe, numa dimensão de amor, não haja conciliação, não haja no seu pai a clareza irrefutável de auto-perceber-se. E então, reconhecer, mesmo que não diga isso assumidamente, verbalmente, mas no íntimo reconheça o papelão que está fazendo ao tentar, a partir de socos na mesa, afirmar aquilo que não se afirma com gritos, mas se afirma em paz. Tá bom, minha querida? Um beijo para você, para sua mãe, para o seu pai e para todos aí. Muito obrigado. A mensagem que chega aqui no nosso WhatsApp, no 5192461960, é uma mensagem de áudio. Vamos ouvir aqui uma mensagem bem... Quer dizer, tem 2 minutos e meio. Vamos ouvir. Aqui, ó. Ah, não, é a música. Você vê como essa música tá viralizando aqui? É a Rúbia. Muito obrigado, Rúbia. A música do Trembala, que eu toquei agora, da Ana Vilela. Eu tô recebendo direto essa música aqui no WhatsApp. A música já está na programação desde segunda-feira, mas eu agradeço o carinho de quem está enviando ela para mim aqui. Um beijo, Rúbia. Tudo de bom? Anda sumida. Que bom saber que você está nos ouvindo aqui. Bom dia, Flávio. Eu fiz um áudio sobre o assunto da cobrança em dinheiro, mas ficou muito longo, então não mandei. Dei um exemplo que eu vivi na feira. Sempre tem uma vivência de desconstruções e revalorações. Se existe esse termo, ela coloca aqui. Essa música, inclusive, que você tocou hoje, Todo Azul do Mar, é muito linda. O encontro que queremos viver. É a nossa querida Lua que nos manda aqui. Tudo de bom, Lua. Muito obrigado. Mande o áudio. Tudo bem, 6 minutos realmente fica muito longo pra gente colocar aqui, mas tente diminuir, né? Tente resumir. Faça um áudio de 3, sei lá, um áudio menor, faça pela metade. E eu vou ter o prazer em, quem sabe ainda hoje, reproduzir o teu áudio aqui, tá legal? Um beijo pra você, minha querida Lua. Fique bem. Uma mensagem de WhatsApp. Código 17... Deixa eu ver se eu acho o nome do nosso amigo aqui. Não tem o nome dele. Final do telefone 7553. Diz assim: bom dia, Flávio. Eu queria saber a respeito do batismo. Não falo de batismo de uma religião, mas um batismo para cumprir a palavra que foi dita. Quem crer e foi batizado vai ser salvo. Se puder passar sua visão, você é batizado, que me fala sobre batismo de bebês. Meu querido, não, eu não sou batizado, meu filho não é, e eu acho que o batismo como ritual religioso deve ser respeitado como tal, né? Quem é da igreja evangélica e sente que deve ser batizado na igreja evangélica, que assim faça. Quem é da igreja católica e sente que deve ser batizado na igreja católica, da mesma maneira. Quem não é nenhuma coisa e nem outra e não sente que deve ser batizado, também da mesma maneira que isso seja respeitado, né? O ritual é um ritual. É óbvio que rituais têm símbolos. E em cada religião, em cada percepção, o batismo tem ele simboliza alguma coisa. E a simbolização dentro daquela perspectiva cultural, religiosa, é bonita. E deve ser respeitado, mas na minha opinião não vai além disso.
né? Eu não trato aqui de literalidades bíblicas, né? Isso não é um tema meu. Isso está na Bíblia, o que eu acho? Bom, tá lá, enfim, está escrito, está na Bíblia. E isso pode ser interpretado como tudo na Bíblia de 1 milhão de maneiras. Portanto, eu não uso como referência um texto, seja da Bíblia, seja de qualquer outro lugar, como um absoluto definidor dos meus caminhos. Eu acho que as conexões de vida, e o batismo pode ser a simbolização de uma conexão, no caso daquele ser com a espiritualidade, com Deus, enfim. Isso se dá no caminho. Portanto, eu acho que a maneira mais efetiva, se a gente quiser tratar nesses termos de batismo, se dá no batismo da vida, no batismo de consciência, no batismo dos encontros, no batismo dos caminhos, no batismo das idas, das vindas, enfim. É no caminho, é na vida. É nesse processo, e não especificamente num ritual. Não passa pela minha cabeça esse dogma religioso, né, de que aquele que estiver dentro de um ajuntamento religioso e passar por um processo ritualístico, esse terá a vida eterna. Caso contrário, terá o fogo eterno. Isso não está nos meus assuntos aqui, isso não entra. Acho que a gente já está num nível de entendimento, de percepção, de consciência, onde essa inquietude já não tem mais espaço. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você, fique bem. Flávio Vagalumes, bom dia, linda essa música. A Silvia nos manda aqui pelo nosso WhatsApp. Que bom, Silvia, um beijo para você. A Silvia está falando provavelmente também da música da Ana Vilela. Poxa vida, eu acho que nunca uma música tocou tanto as pessoas aqui na rádio quanto essa música, né? Uma música super simples, mas que fez muito bem a muita gente. Que bom. Bom dia, Flávio. Marcos de Blumenau nos manda aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, meu amigo. Tudo de bom para você, fique bem. Flávio, bom dia, e Vagalumes. Eu passei grande parte da minha vida buscando verdades e me prendendo a elas na busca por segurança. Quanto mais eu vivo, mais eu descubro que elas são múltiplas e efêmeras. O programa tem me ajudado muito nesse sentido, me mostrando outros olhares por outras frestas e como a vida é rica e plural. Obrigada a nossa querida Luna Morena, que nos manda mensagem. Muito obrigado, Luna. Você sabe, Luna, uma percepção que felizmente me parece que você está tendo aqui e que é algo que eu tento passar para as pessoas, é que eu não estou refutando aqui com o meu programa, com o meu encontro, a possibilidade que haja verdades, né? Eu vou usar um exemplo que eu já usei essa semana em mais de um contexto, várias vezes, sobre o nosso caminho em direção ao horizonte. Eu acho que atrelado a esse anseio de verdade que nos habita, como mais cedo eu estava falando, existe aquilo que nós chamamos de amor, aquilo que nós chamamos de Deus, aquilo que nós chamamos de morte, de vida. Tudo isso está atrelado a esse conceito macro, que pode ser reconhecido como verdade. No entanto, por ser macro e absoluto e não caber em nós fragmentados, ele se projeta no meu caminho como um horizonte. A verdade não é o cenário. Você entende? Porque o cenário, enquanto eu caminho, está em movimento. Se nesse instante em que eu faço esse movimento, eu estou nesse passo aqui, a verdade se limita ao que eu vejo agora, a árvore parada ali, a montanha parada lá, a casinha aqui, a pessoa sentada lá, ao carro estacionado ali. Daqui a pouco, no próximo passo, essa verdade se modifica. O que me deixa muito claro que a verdade absoluta não era aquele cenário, por mais que naquele ponto, naquele momento, naquele instante, naquela hora onde eu estava, naquele lugar onde eu estava, aquele frame de tempo, aquele retrato, poderia ser representado como parte da verdade, que era muito mais ampla do que aquela imagem limitada. Portanto, ao invés das imagens dos cenários que eu vou acompanhando no caminho, a verdade se projeta muito mais como uma possibilidade de horizonte. Porque o horizonte está lá. Esteja eu onde estiver, o horizonte está lá. Então, mobilizado por essa percepção, eu sigo em direção à verdade. Porque eu percebo que ela está lá, eu estou vendo. Olha ali o horizonte, ele me toca, ele me alimenta, ele me emociona, ele me movimenta, ele me motiva. Então eu vou naquela direção. Enquanto eu sigo naquela direção, muitas verdades compostas no cenário que vai passando enquanto eu caminho se colocam no meu trajeto. E então eu vejo que temporariamente a verdade agora se projetou nesse cenário, nesse olhar, nesse aspecto. Mas eu continuo.
E ela vai se modificando. O horizonte está lá. Ele nunca chega. Estou em direção à verdade, mas eu não posso chegar ao horizonte. Eu não posso chegar num ponto onde eu digo agora o horizonte acabou. Não tem mais para onde ir, porque a verdade sempre me movimenta. Então a verdade é o horizonte. E os cenários e aquilo que a gente vai experimentando no dia a dia são fragmentos dela que me mobilizam em direção àquele horizonte que nunca chega, mas está lá e se conecta a mim e me impulsiona em direção a ele. É lindo, ô Luna, quando a gente percebe que a verdade não é nossa, a verdade não pode ser descoberta como uma fórmula, uma teoria, uma ideia, uma filosofia, uma religião, seja lá o que for. A verdade se projeta no caminho, porque eu vou em direção a ela. E aí eu perco medo das verdades que não cabem no meu cenário. Porque eu posso te ligar falando assim: Luna, eu estou aqui caminhando em direção ao horizonte e a minha verdade agora, eu vou descrever, Luna, a minha verdade, eu vou falar da minha agora aqui, ó, é o microfone diante de mim, o computador, a tela, o mouse, a acústica, é a minha verdade. A gente vai dizer: não, Flávio, a minha verdade, você descreve o teu cenário. É aqui na minha casa, é a janela que está passando um avião e tem uma árvore, e a gente vai ficar brigando para dizer qual é a verdade. Quando na realidade essa verdade que você diz é o fragmento do todo. A minha também, todas compõem na totalidade aquilo que não cabe na nossa descrição, mas que pode ser em última análise chamado de verdade. Isso é a porta de pacificação com o outro, é a porta de inclusão do diferente, é a possibilidade que eu tenho para, diante dos contrastes, crescer, ao invés de tentar modificar o outro, aprender com o outro. É isso que nos abre para essa dimensão muito mais ampla, felizmente, que nós em última análise chamamos de verdade. Tá bom, Luna? Muito obrigado mais uma vez pela sua mensagem. Um grande beijo para você. Eu volto daqui a pouco. E já já eu vou trazer mais mensagens que estão chegando aqui no nosso contato @webradiovagalume.com. E você sabe que dentro desse caminho de pluralidade que eu estava falando sobre o reconhecimento da verdade, é importante que você entenda que, já que nada na vida, nada no mundo pode conter aquilo que nós chamamos de verdade, nenhuma pessoa individualmente pode conter uma coisa só. Nenhuma pessoa é uma coisa só. Todos nós somos muitos, né? Todos nós. Eu tenho um texto já relativamente antigo chamado Santos dos Seus, que diz mais ou menos assim: todo mundo já foi santo ou diabo para alguém. Ninguém é totalmente do bem nem totalmente do mal. Todo mundo tem sombras e luzes, todo mundo. E quanto mais expectativa você tem de encontrar em alguém somente uma coisa ou outra, mais você demonstra a tua dificuldade de encarar em si a mesma contradição que lhe habita, né? Todos nós somos anjos e demônios, todos nós temos bem e mal contidos na gente, até como expressão daquilo que eu chamo de verdade. Isso está se projetando na vida, na ambivalência do bem e do mal. Isso está se projetando na gente também, nas nossas ambivalências, nas nossas contradições humanas, cotidianas, diárias. É por isso que eu vivo dizendo aqui, não espere de ninguém, santidade, perfeição. E a sua intolerância com a imperfeição do outro só deixa muito claro a sua fragilidade em perceber as tuas próprias contradições. Quanto mais clareza eu tenho diante das minhas contradições, mais paciência, mais amor, inclusive, terei para lidar com as tuas. É por isso que a gente sempre está se enxergando naquilo que a gente diz ou deixa de dizer, pensa ou deixa de pensar, acusa ou deixa de acusar, né? Os nossos dedos apontados para o outro sempre está revelando muito mais a nós mesmos do que o outro. Sempre. Isso não está qualificando ou desqualificando o outro, não se trata disso. Mas quando eu falo sobre você, sobretudo, indiscutivelmente, eu estou falando prioritariamente sobre mim. E aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, mais mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, tem uma mensagem de áudio de um vagalumezinho aqui, vamos ouvir. Bom dia, Flávio, tudo bem? É o Leandro aqui de São Paulo e já participei diversas vezes aí da rádio. Quero dar bom dia para todos os vagalumes e não sei se foge da reflexão de hoje, mas eu queria falar sobre um tema até para um amigo
E ao responder esse tema que eu vou colocar em pauta, eu gostaria que você apertasse o áudio do WhatsApp, para ao mesmo tempo gravar no WhatsApp, você manda para mim que eu vou mostrar para ele. É um amigo, um gerente da loja que eu trabalho, e faz alguns meses já que ele está passando por essa questão. Eu acho que vai ser muito importante ele escutar, além das minhas palavras, a sua também, esse conjunto de opiniões de pessoas que propõem as pessoas se encontrarem. Vai ser muito importante para ele. Quem sabe ele se encontra dentro dele mesmo, além das minhas palavras, a sua. Ele estava em um relacionamento com a pessoa, se envolveu com essa pessoa e em pouco tempo foi morar com essa pessoa, sentiu uma paixão muito forte por ela, foi morar com ela, e na cama eles se dão super bem, na hora do sexo eles se dão super bem e tudo mais. Só que depois, quando acaba essa relação de cama, fora da cama é só briga, discussão e tal, e vai pra cama de novo e tudo dá certo, e fora da cama tudo dá errado, é só discussão tal, não tem respeito, papapá. E fora disso ele encontrou em outra pessoa o que ele não encontrou nela, que fora da cama eles se dão super bem, papapá, mas não se dão bem na cama. E na cama ele acabou voltando para outra pessoa, mesmo não querendo ficar com ele. Falou que queria um lugar na casa dela em um quartinho, que queria ficar lá, não precisava os dois ter relacionamento nenhum, e ele ficar lá no quartinho. E ela falando que tem outros relacionamentos, falou pra ele: eu tô com outra pessoa. Ele pegou, quebrou o celular dela, jogou no chão e tal. Ele falou que só vai sair de lá quando ter certeza que é para ele terminar realmente com ela. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E ele fala que é amor e é paixão. O que é amor nisso, o que é paixão? Só para ele entender. Ok, deixa eu responder então, apertando o botãozinho aqui do nosso WhatsApp. Meu amigo, nossas relações, né, sempre são muito complexas. Relações fraternais, relações amorosas, relações profissionais. Relacionar-se não e nunca é fácil, em esfera alguma. E os relacionamentos amorosos, eles projetam com muita clareza pra gente aquilo que nós somos. A gente pode disfarçar, a gente pode esconder, a gente pode não encarar, mas quando se trata desse envolvimento, né, físico, emocional, psicológico, isso toca muito na gente, e nós somos seres complexos. Então é muito natural que a gente projete nas relações, né, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas hostilidades, que a gente use as relações para esconder aquilo que a gente não quer enxergar na gente. Isso é muito frequente para todos nós o tempo todo, e cabe a nós o tempo todo reavaliar a maneira como nós nos estamos relacionando, não especificamente ou única e exclusivamente com o outro, mas sobretudo conosco. Quando eu costumo dizer que tudo nasce na gente, eu incluo essa questão, porque os nossos dilemas, né, as nossas curvas, as nossas dificuldades relacionais, em última análise, estão refletindo uma dificuldade interior minha de me auto-perceber, de me auto-enxergar e de relacionar comigo. Então a gente vai tentando. Isso, obviamente, desconsiderando o fato que é relevante, que ao se relacionar com alguém, você está se relacionando com uma pessoa diferente de você, com outros olhares, outros valores, outras perspectivas de vida, o que naturalmente também já impõe certa dificuldade nas relações. Por isso nunca é fácil. Ou quase nunca é fácil. Então, em primeiro lugar, ao perceber esses contrastes, né, essas dificuldades, eu acho que jamais isso pode ser apontado como um defeito do outro, necessariamente. Você é um falho, você é um pior, você é um horrível, você é isso ou aquilo, porque isso não vai ajudar, né? Eu costumo dizer, e essa é uma questão que eu levo para mim, antes de chegar a alguma conclusão objetiva sobre assuntos sérios e importantes na minha vida, eu preciso, diante desses assuntos, me aquietar. Se por alguma razão o assunto gera em mim inquietude, eu preciso me acalmar diante deles para que antes eu me veja e ao me ver, e não o outro. Não se trata do outro, se trata de mim. Saber qual o caminho a seguir. Isso me facilita entender, especialmente também, quando eu de fato amo alguém, ou quando de fato eu estou mobilizado por alguma pulsão ou por alguma paixão.
Não é errado, não é ruim, não é pejorativo se apaixonar. Nós somos feitos disso também. Mas a paixão é mais fugaz, a paixão é mais passional, a paixão é mais passageira, né? O amor, eu acredito que uma vez que você ame alguém, né, esse amor permanece. Mas o amor tem muitas facetas. O amor é como a verdade, a gente vê parte dele. Nós não vemos ele por completo. Então ele pode se modificar. Alguém pode amar perdidamente determinada pessoa, passionalmente, em matéria de sexo ou de relação, mas daqui a pouco esse amor modifica. Isso pode acontecer e as pessoas já não mais se veem juntas, né? Agora, isso só é interpretado a partir de mim. Essa postura desse teu amigo, dizendo, olha, eu só saio daqui quando eu tiver certeza, jogar celular, tal, está longe de me indicar uma percepção, uma compreensão baseada no amor. Isso tem muito mais a ver com raiva, isso tem muito mais a ver, e por isso mesmo com paixão, né, com a necessidade de se posicionar e exatamente por isso se esconder, né, não se enxergar a partir de uma atitude agressiva. Então, eu sugiro a esse teu amigo isso que eu levo na minha vida, né? Eu sempre preciso me aquietar diante das coisas. É o que eu sugiro ao seu amigo, que se aquiete, que se acalme e que perceba nele onde é que essas relações fazem sentido. Não é na nenhuma dessas mulheres, é nele, né? Onde é que essas relações cabem nele? E onde é que ele cabe nessas relações? Quando isso fica claro nele, então ele saberá para onde ir. Não é esbravejando, não é tacando celular, não é sendo agressivo ou hostil, que isso vai ficar claro. É nele, tá bom? Aquiete-se, acalme-se, questione-se, pergunte-se o que eu estou buscando nessas relações, o que eu tanto quero, né? Que tipo de compreensão ou de acolhimento é esse que eu estou querendo e que não sinto que é saciado? Será que são elas mesmas que vão me dar isso? Será que mesmo eu vou encontrar isso na relação, seja com uma ou com outra mulher? É possível encontrar uma relação perfeita? É possível ou não? Quando ele responder essas perguntas para ele com clareza, ele vai saber o que fazer. Tá bom? Fique bem. Aliás, essa questão de relacionamentos é outra questão que muitas vezes faz com que as pessoas se mascarem, né, a partir do momento que desqualificam o outro. Isso acontece muito. Ontem eu falei bastante sobre isso. Isso é muito perigoso. Alguém pensa que ama fulano, né? Por alguma razão esse amor não é correspondido ou não é, enfim, não cumpre as expectativas que aquela pessoa depositou. Quando isso acontece, o movimento mais natural ou muito natural é tentar reverter esse sentimento, não extirpá-lo. Aquela paixão, aquela coisa continua, mas já não mais direcionada como afeto, mas como um afeto negativo. Então é a desconstrução, então é a hostilidade, então é a grosseria, então é o xingamento, então, enfim, nós tratamos sobre isso aqui. Aí a pessoa diz, eu faço isso por amor ou porque eu abri os olhos, né? Quando na realidade, muito pelo contrário, continua de olhos fechados, projetando para o objeto antes daquele afeto, um afeto negativo que virou raiva. A raiva piora as pessoas. A raiva nem sempre toca o objeto daquela raiva, mas a raiva é um veneno para quem sente. Não vale a pena, né? Não faz bem, nada justifica isso. É algo a ser repensado, tá? Bom, aqui no nosso WhatsApp, no 519246960, ontem eu perdi o programa, quem está falando é a Elaine de Sorocaba, sobre o marido implicante, a história que eu vivo. Também quero ouvir a gravação de ontem. Tá bom, Elaine, eu vou colocar o programa de ontem no WhatsApp, tá bom? Fique bem, talvez hoje ainda eu coloque o programa, e aí você e a nossa querida Carla, né, que mandou a mensagem, também pode ouvir. Deixa eu ler uma mensagem aqui do nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Anderson de Oliveira de Franca, em São Paulo. Flávio e ouvintes, bom dia. Na vida não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e de erro,
de experimentação. Os experimentos, às vezes mal sucedidos, são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam e dão certo. As respostas para as questões da vida estão dentro da gente e o que a gente precisa é olhar, ouvir e confiar. Forte abraço a todos. Obrigado, Anderson. É exatamente o que eu estava dizendo aqui. Os parâmetros que definem, né, se isso é certo ou se isso é errado, são parâmetros absolutamente questionáveis, absolutamente relativos. E aí vai a mesma história da verdade ou do absoluto. Eu não estou dizendo que não há certo ou que não há errado. Eu acho que seria precipitado dizer isso. Pessoalmente, eu tenho meus olhares que determinam que isso é certo e isso é errado. Mas eu tenho consciência que é o meu olhar. E que esse olhar está em movimento. E que aquilo que eu achava errado ontem, talvez hoje eu não ache, ou amanhã eu não ache. E aquilo que eu achava certo, talvez deixe de achar. Né? Tudo está aberto, tudo na realidade reflete em última análise o que somos. Expressões de nós mesmas projetadas naquilo que eu aponto, que eu julgo, que eu digo que é certo ou que eu digo que é errado. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela sua mensagem. Daqui a pouco eu volto trazendo mais mensagens do WhatsApp e do e-mail. Nós temos pouco mais de meia hora de mensagens que chegam pela manhã e eu estou esperando você participar aqui do nosso encontro pelo rádio. Jobá, Tuiuiu, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aliás, você já viu a entrevista? Na verdade não foi uma entrevista, o bate-papo que eu tive com o João Bá. E eu postei, eu gravei em vídeo, postei no YouTube, no meu canal. É um dos últimos vídeos que estão lá. Se você quiser dar uma olhadinha, é legal. Eu quis naquela entrevista capturar um pouco dessa linda energia que o João Bá traduz nas suas músicas. Um senhor de 84 anos, um mestre que não sabe o que é. E eu acho que isso foi possível, em parte, obviamente, nesse papo que nós tivemos. Então, depois dá uma olhadinha ali no YouTube, no papo que eu tive com o nosso querido João Bá, que faz parte aqui da programação diária da web rádio vagalume.com. Aliás, rapidamente lembrando que o nome da rádio vai mudar, né? Eu já expliquei aqui as razões. Então, as coisas estão caminhando rápido. Eu estava prevendo isso no ano que vem, mas eu acho que não. Se bobear, vai ser no mês que vem. Eu te avisarei, né? Eu estou acertando as últimas coisas, tal. E aí, quando isso acontecer, eu vou dizer para você qual vai ser o novo nome da rádio. Eu já tenho o nome. Ontem eu estava falando com o Rafael, meu querido amigo e primo, Rafael Arinelli, que faz o Cinemação aqui e que cuida disso. Ele tem a Isso Aí, que faz as marcas, tal, faz muitas marcas, fez a da nossa web rádio vagalume.com, fez a capa do Éden, vai fazer da nova rádio. Quase que eu falo o nome aqui. E ele me mandou um questionáriozinho com algumas perguntas, né, sobre a ideia que eu tenho em relação a esse novo nome, marca, até para ajudá-lo a pensar num símbolo, numa comunicação visual. E entre as perguntas ele dizia: que nomes você te bate, que adjetivos você usaria para resumir a proposta? E aí eu falava sobre liberdade, sobre reflexão, sobre selvagem, e são componentes que eu faço questão de manter aqui. Uma das razões pela qual o nome da rádio vai mudar é porque eu quero que isso de alguma maneira simbolize esse novo momento meu também. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre isso. Alguém que mandou uma mensagem muito carinhosa, tal, que me acompanha sempre. E eu estava dizendo, eu sou um cara que faço questão de me manter nesse movimento que vai gerando em mim outros olhares, outros processos, outras percepções, outras posturas, enfim, e outros enquadramentos. E obviamente que isso vai refletindo no meu trabalho, no meu texto, na rádio, nos meus vídeos, tal. Tem coisas que eu fazia há um ano que não cabe mais, pelo menos não na mesma linguagem, né? Então, como a rádio tem 2 anos e meio, eu sinto que nesse processo a gente já evoluiu em muitos aspectos. Então eu sinto que esse novo nome pode nos ajudar a representar esse outro momento com uma outra plástica, com uma outra identidade visual, enfim, isso vai ser bom. Então em breve eu avisarei e obviamente quando isso acontecer, ao acessar o site webradiovagalume.com, você vai ser direcionado para o site novo, então você não vai ficar sem notícias nossas aqui. Tá bom? O número de WhatsApp continuará, o e-mail mudará, né? Mas isso tudo a gente vai progressivamente avisando aqui. Meu querido
Clayton Almeida manda uma mensagem aqui no Facebook, dizendo o seguinte: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? É uma reflexão legal, o Clayton. E eu acho que essa reflexão vai para muitos lugares, sabe? Esses silêncios, né? Esses silêncios se projetam ora em palavras, ora em caminhos, ora em desistências, ora em insistências, ora em suspiros, ora em anseios, ora em desejos, enfim. A nossa vida é sempre reflexo dos silêncios. Nós somos habitados por muitos silêncios. Alguns desses silêncios, ou parte desses silêncios, se vestem de palavras, mas não são todos, são alguns. Portanto, as palavras são capazes de traduzir parte do silêncio que nos habita, mas não todos, porque as palavras não refletem tudo o que é. Então, eu repito, as palavras são capazes de traduzir somente parte dos silêncios que nos habitam. Quais são os silêncios que te habitam? Você é feito de silêncio. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Mais mensagens chegando aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, no 5192461960. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom dia, tudo é uma perspectiva. É o comentário da Thaís, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sempre, Thaís, ela manda uma arte, né, com dois bonequinhos falando sobre uma espécie de troncos, assim, umas madeiras no chão. De um lado parece que são 4, de outro que são 3. E os dois estão brigando, cada um do seu respectivo lado, dizendo, não são 4, não são 3. E ela conclui com tudo é uma questão de perspectiva, e eu concordo contigo, Thaís. Muito obrigado, tá bom? Flávio, bom dia, e todos os ouvintes da Web Rádio Vagalume. Aqui é Antônio Marcos, da cidade de Formiga, em Minas Gerais. Eu trabalho ligado nas suas palavras, e eu quero pedir, se possível, tocar uma música. Ele coloca o nome da música aqui, vou anotar, meu querido, vou ouvir, tá? E se for o caso, depois eu toco. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Chegou uma mensagem de áudio do nosso WhatsApp, vamos ouvir? Oi, Flávio, aqui é a Ju. Eu dei uma sumida, tem tempo que eu não posso escutar ao vivo a rádio, mas tá aí meu abraço para você, para todos os vagalumes e para minha amiguinha Nina. Beijo. Obrigado, Ju. Tudo de bom. Ela complementa com algum texto aqui que diz assim, nossa, Flávio, o que você está dizendo hoje me ajuda também. Nunca tinha analisado por esse lado que estou vivendo. Tá caindo toda hora no celular. E aí ela manda mais um áudiozinho aqui, ó. Engraçado você falar de macho alfa, porque antes de ligar a rádio, eu estava ligando a TV para o meu filho e estava num programa de animal. E o programa chamava Quantos Somos Humanos. E o programa falava das pessoas que querem se impor e mostrava a imagem das pessoas se impondo umas sobre as outras, né? Fazendo bullying, e mostrava imagens de primatas, os líderes lá no primata, um macaco tentando se impor no grupo. E falou essa palavra, o macho alfa. Coincidência? Acho que não. Pois é, Ju, essa imposição que, na minha opinião, na grande parte das vezes, nasce justamente da insegurança daquele que não tem clareza, não tem paz em relação ao que é, e por isso tenta se impor sobre o outro. E há muitas maneiras para isso. A violência física não é a única, nem a violência verbal. Talvez seja a mais escancarada, né? Mas existe a colonização de pensamentos. Existe um negócio que eu acho muito cruel, que é você tentar capturar os sonhos dessas pessoas, projetar os sonhos em uma crença, seja numa pessoa, seja numa ideia, seja numa religião, seja num ritual, seja numa fórmula, seja lá no que for, né? E a partir disso mobilizar a pessoa na direção daquele sonho, que agora, na expectativa da pessoa, está projetada naquele símbolo. Em determinado momento a pessoa vai ter a primeira decepção. E aí não é bem assim, você que não viu, você que não fez, e a pessoa vai trazendo a culpa
para ela, vai transferindo isso como culpa, né? Até quando a culpa fica pesada demais e a pessoa já não consegue mais seguir na direção daquela expectativa, ao mesmo tempo que não consegue mais caminhar. Isso é um jeito de dominação, é um jeito de colonização. E a postura do macho alfa, apesar do nome, não se limita ao homem. A mulher também tenta se impor e dominar de outras maneiras. A imposição do homem às vezes é mais violenta, né? O homem tem outras referências, mas muitas mulheres também. Em alguns casos a manipulação feminina acontece não pela via da agressividade, às vezes também, mas em outros casos pela via da autopiedade, da autovitimização. Isso é um jeito de manipulação muito claro. E quem não está atento em relação a isso é envolvido facilmente também pela fresta da culpa. Da mesma maneira que aquele que tenta dominar projetando uma expectativa simbólica de chegar a algum lugar, né? E eu estou falando das mulheres porque talvez essa seja uma energia mais feminina. Mas como eu já disse antes, energia feminina e energia masculina não se trata de homens e mulheres, não é uma questão de gênero, né? Eu, como homem, tenho energia feminina também. E há mulheres que também têm energia masculina. O equilíbrio dessas energias é bom, não é um problema. Então, parte dessa energia feminina é mais propensa a essa manipulação pela via da autovitimização. Eu sou sua vítima. E então o outro culpado, né, cede a essa manipulação e é capturado também. Então, repare que tanto num jeito como no outro, normalmente a culpa é um grande gancho, é uma grande porta de entrada para esses domínios que nos prendem e é muito difícil sair depois. Obrigado pela sua participação. Mais uma mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flavito. Bom dia, amigos vagalumes. Aqui quem fala é Ricardo, aqui da Bahia. Hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro, né? E o motivo desse áudio é o seguinte. Primeiramente, eu queria parabenizar a nossa vagalumezinha que falou do problema dela com o pai, enfim, que o pai dela é genioso e que ela também se auto-assume geniosa. Eu acho que foi uma atitude muito corajosa que ela teve de se expor no rádio, né, se despir de si mesma no rádio. Isso foi uma iniciativa, uma atitude muito positiva. E eu creio que a gente começa a mudar, a transformar, a melhorar quando a gente tem a coragem de nos despirmos, né, de falar daquilo que a gente não gosta de nós mesmos, né? Porque falar das coisas que nós gostamos em nós é tão fácil, né? A gente fala com tanta tranquilidade, né? Mas quando é aquilo que nós não gostamos, que nos incomoda, que a gente tem vergonha de assumir, é tudo mais difícil. Eu achei muito legal o que ela falou, parabéns, certo? E outra coisa, Flávio, que só para reforçar o que a coleguinha falou também, do YouTube, né, de colocar os programas no YouTube, eu queria sugerir o seguinte. Hoje eu estava pela manhã ouvindo o programa Mundo Incrível do Antônio Pereira e assim me veio uma coisa na cabeça que eu acho o seguinte, que a gente poderia, essa mensagem que ele coloca, que é uma mensagem muito construtiva, bem como a sua também, que seria muito pertinente esses programas do Antônio, do Mundo Incrível, eles seriam também se colocar numa plataforma, tipo, na internet, nas redes sociais, né? Nesse caso no YouTube, para que outras pessoas, Flávio, também consigam receber, porque infelizmente nem todos têm tempo, nem todos ainda têm o conhecimento da existência da rádio, nem todos têm o conhecimento do trabalho de vocês, do seu e do Antônio, enfim. Então achei muito legal que você pudesse pensar nessa possibilidade, né? Não estou impondo, só estou sugerindo, entendeu? Tá bom? Um grande abraço, um bom dia para vocês e fiquem todos com Deus. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Grande abraço para você. Você sabe que hoje o Antônio, no Mundo Incrível, respondeu uma vagalumezinha que propunha o mesmo que você propôs, né, de disponibilizar os programas dele para que as pessoas tivessem acesso depois. Hoje em dia, o programa do Antônio pode ser ouvido às 7 da manhã, no horário de verão, e às 7 da noite, né, nas reprises diárias aqui na nossa programação. Agora, e ele tem essa intenção. Nós já conversamos sobre isso. Os programas que ele fez até aqui foram 37 até então. Estão todos disponibilizados
né? Numa plataforma entre eu e ele aqui, eu salvei todos os links, todos os programas estão disponíveis. E aí está na mão dele, né, de disponibilizar. Ele tem total liberdade, ele falou isso inclusive no programa, de fazer como for mais fácil. A explicação que o Antônio deu é que ele está reformulando o site Mundo Incrível, o site que ele tem, onde é a plataforma dos conteúdos do trabalho dele, e assim que o site for reformulado e as coisas acontecerem, provavelmente no começo do ano que vem, então ele vai aproveitar para disponibilizar todos esses programas que estão guardados, que estão salvos e que estarão disponíveis para quem quiser ouvir. Tá? Eu fico feliz que você esteja gostando do programa. O Mundo Incrível tem sido uma oportunidade muito legal, muito boa, das pessoas estarem aqui com o Antônio. Quando eu chamei o Antônio para vir aqui na rádio, foi justamente por isso, porque eu tinha percebido nele essa simplicidade, essa singeleza, essa liberdade de se colocar, e é isso que eu quero. Eu te confesso, meu querido Ricardo, que eu tenho muita dificuldade, apesar de ter a intenção de incluir novos conteúdos aqui na rádio. Eu assumo que isso pode ser parte da minha chateza já assumida muitas vezes, né? Mas se não me toca, eu não coloco, sabe? E o que me toca, em todos os sentidos, assim, o que me chama a atenção em relação à pessoa, o que me toca em relação ao trabalho, o que faz com que eu goste de um conteúdo tal, é a abertura, é a genuinidade, é a pureza, é a liberdade, é a espontaneidade. Um exemplo, eu já falei sobre isso algumas vezes, foi quando meu filho passou a frequentar a escola, lá em São Paulo ainda. Ele tinha, acho que 4 anos, era tipo uma crechezinha, 3, 4 anos. E eu me lembro que no primeiro dia dos pais eu estava todo feliz, poxa, o que será que ele vai fazer e tal. E aí veio um papelzinho da escola, né, com um texto pronto, dizendo pai, sinônimo de alegria e de olhares. Eu falei, eu rasguei, isso não me toca, não é ele. Se ele tivesse feito um risco num papel, né, seria muito mais eloquente, seria muito mais verdadeiro, então eu gostaria. Então, enquanto eu olho para as possibilidades de incluir conteúdos aqui na rádio, e só vejo conteúdos de mercado, sabe? Linguagens de mercado, mercado da espiritualidade, mercado da autoajuda, mercado do não sei o quê, não consigo, não rola. Então, quando eu identifiquei isso no Antônio, eu fiquei feliz e o programa dele está sendo muito legal, as pessoas estão gostando e eu fico muito feliz com isso. Quem não ouviu ainda, tente ouvir, né? De segunda a sexta, 7 da manhã, reprises 7 da noite, aqui na webradiovagalume.com. Eu tô a fim de tocar uma música, mas se eu continuar nos recados aqui não vai dar tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa música e aí eu volto com os últimos recados de hoje, as últimas mensagens do WhatsApp ou do e-mail, que você se abra para entender que o mundo inteiro está apontando para você. Isso não se trata de egocentrismo, de antropocentrismo ou nada parecido. Eu só estou falando que as impressões que você tem em relação ao mundo, às pessoas, aos acontecimentos, seja lá quais forem, não falam nada sobre o mundo, as pessoas ou os acontecimentos, falam tudo sobre você. Então, ao invés de se apressar em dizer o mundo é horrível, as pessoas são péssimas, fulano é safado, fulana é safada, isso ou aquilo, olhe para si mesmo. E eu tenho certeza que você vai encontrar, e se fizer isso com verdade, com coragem, com honestidade, muitas coisas que talvez nem goste. Vai tomar sustos, né? E os sustos serão pedagógicos para que você não tenha tanta pressa ou tanta segurança ou tanta coragem de acusar quem quer que seja do que quer que seja. Porque antes vai reconhecer em você aquilo que aponta no outro. Enxergue-se, é fundamental. É sobre isso que eu estou falando aqui sempre, a possibilidade de nos enxergarmos. Eu também estou tentando, né? Assim como você, eu também estou caminhando. Assim como você, eu também me engano nesse processo. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu continuo em direção a esse lindo horizonte que eu proponho aqui. Eu não chego no horizonte, eu posso caminhar hoje em direção ao horizonte sabendo que não chegarei ali no horizonte agora. Mas o simples fato de seguir na direção do horizonte me melhora como ser humano, me coloca num caminho mais amplo, me agrega em cenários, em possibilidades, enfim, isso é muito bom. Tá? Que seja assim contigo, que nos acompanha agora aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar.
Aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, há uma mensagem de alguém de São Paulo, 4660 ao final do telefone, não tem o nome aqui, mas diz assim: bom dia a todos. Eu tenho visto diversos vídeos e matérias sobre desenvolvimento de robôs. Robôs que interagem como se fossem humanos. Assisti uma entrevista com um desses e fiquei impressionado com a sua inteligência e semelhança com o ser humano. A Toyota vai comercializar em 2017, no Japão, um modelo que não tem feição humana, mas conversa, dá conselhos, etc. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa revolução robótica que está transformando nossas vidas. Um grande abraço a todos. Nosso amigo que nos manda mensagem aqui. Meu querido, eu sou um cara que não vejo a tecnologia como uma ameaça. Eu não vejo a tecnologia como um mal, né? E nem como um dilema. Na realidade, no nosso caminho, nós nos deparamos com N dilemas. As tecnologias pré-históricas, as tecnologias dos homens das cavernas, as tecnologias de 200 ou 300 ou 50 anos atrás, já consideradas antiquadas diante da nossa apressada tecnologia, também geraram espanto nas pessoas. Ontem mesmo eu estava revendo o documentário Cosmos, que o primeiro episódio fala sobre o Giordano Bruno, né? E conta como a vida do Giordano Bruno foi difícil e terminou difícil, enquanto sustentava uma percepção que não se enquadrava na visão daquele tempo, que era o fato do universo ser muito maior do que antes pensava e a Terra não ser o centro do universo. À medida em que as tecnologias vão trazendo essas constatações, vão enfrentando barreiras. A religião é uma delas, mas não é a única. Os nossos dogmas, os nossos medos se contrapõem a tudo que é diferente. Tudo que é novo gera ameaça. Essa entrevista que você se refere, eu vi também. A impressão que eu tive vendo essa entrevista, as pessoas comentaram espantoso, desconfortável, não sei o que, é que era uma coisa meio manipulada. Tinha um homem do lado do robô, as perguntas me pareciam já perguntas prévias, as reações do robô não me pareciam espontâneas. Foi uma impressão que eu tive, mas vamos supor que eu esteja enganado. Também não muda muito a reflexão que eu quero fazer. O fato é que a tecnologia acompanha a nossa evolução. Enquanto seres humanos que evoluem na sua cultura, e o ser humano é um dos poucos seres, se não o único, capazes de evoluir com a sua própria cultura, né? As abelhas têm a mesma cultura desde que são abelhas, as formigas e assim por diante. O ser humano vai alimentando outras perspectivas e outras possibilidades. Hoje, felizmente, nós podemos estar simultaneamente em muitos lugares graças a isso. Esse papo que nós estamos tendo aqui, isso seria inviável há alguns anos. A tecnologia nos abre essa possibilidade. Agora, nem sempre o ser humano acompanha em autoconsciência, né? Em sabedoria e, sobretudo, em significados, esse avanço da ciência, ou dos robôs, enfim. Mas não é só nisso. Os sistemas políticos e financeiros que aprendem, ou pelo menos deveriam aprender com o tempo, com os erros e tal, também não caminham no mesmo compasso da nossa evolução existencial. As religiões também, os sistemas éticos, morais também. Então, no fim das contas, tudo reflete a nossa insanidade ou a nossa sabedoria, a nossa loucura ou as nossas certezas. Tudo está refletindo aquilo que nós somos. E a tecnologia é uma forma exponencial de manifestar essa dualidade que nos habita. Isso quer dizer que a tecnologia, obviamente, pode ser usada para fazer coisas fantásticas e lindas, incluindo aí os robôs, e coisas horríveis, né? Depende do significado que nós colocamos lá. Por isso que, a priori, eu não tenho a pressa em apontar para eles: isso é horrível, é o fim dos tempos, porque o ser humano arruma um jeito para se destruir, se autodestruir, seja lá a partir de um robô, de uma tecnologia nova, de uma bomba nova, ou batendo a pedra na cabeça do outro. O ser humano sempre vai arrumar um jeito para se esconder e para se autodestruir. Então, em relação a essas tecnologias, na minha opinião, são bem-vindas. Eu acho que pode fazer bem à humanidade. O importante é que isso nos alimente cada vez mais a certeza de que é preciso que nós tenhamos mais do que o significado ferramental e prático e objetivo, funcional
né, no caso daquele robô, mas o significado de como isso pode impactar na humanidade como uma ferramenta de avanço. Está na gente, está em como nós enxergamos. No entanto, em relação aos avanços da humanidade, incluindo as tecnologias, eu tenho uma impressão. Essa impressão não é nova para quem me acompanha, eu já falei aqui na rádio, já falei em alguns vídeos, que se baseia em como o mundo está se encaminhando. A minha impressão, meu amigo, é o seguinte: eu acho que, justamente por conta dessa dualidade, dessa ambivalência que eu há pouco falei, aqueles que, por N interesses, inclusive e predominantemente por interesses financeiros e próprios, né, impublicáveis muitas vezes, estão em busca de um ambiente menos hostil, mais pacificado, tal, tentam artificialmente construir uma humanidade, abre aspas, pacificada. Como a paz não é um objeto de construção, como eu não posso simplesmente impor isso às pessoas, como não há um jeito de fazer com que as pessoas simplesmente se conscientizem desse movimento de paz, então eu vou adestrá-las. Sabe a história daqueles leões num zoológico da Argentina, que as pessoas tiram foto, vão perto tal, e que descobriram que são dopados, né? É mais ou menos isso. Como é que se dopa as pessoas? Mantendo-as entretidas, né? Fazendo com que corram atrás de valores ou de símbolos que jamais vai provocar nenhum tipo de saciedade. O consumo é um deles. É deslocando as pessoas de si mesmas. Esse avanço que você fala dos robôs, eu acho que não é assustador. Eu acho que mais assustador, eu já falei sobre isso aqui, é uma tecnologia que está se fazendo, que já está em avanço, que não demorará tanto, que vai possibilitar que, por exemplo, seja implantado, eu não sei se é um chip, eu não sei o que é, mas um elétron, algo no seu cérebro que te conecte com informações infinitas disponibilizadas nas nuvens e que mentalmente você pode acessar. É quase que um Google interior, né? A questão é, se por um lado te abre intelectualmente uma grande porta e existencialmente não. Então esse compasso, porque a profundidade existencial e a sabedoria não necessariamente são atributos intelectuais. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha intelectualidade e mantenho isso em descompasso com o meu desenvolvimento interior, mais rupturas eu vou criando. Menos valores, menos clarezas de caminho, menos significados eu vou tendo. E mais refém desse tipo de coisa eu vou ficando. Quem, por exemplo, vai controlar esse conteúdo? Né? Quem é que vai ser o administrador daquilo que as pessoas agora estão pensando? Isso é muito perigoso. Então eu vejo um futuro de pessoas cada vez mais adestradas. Se hoje nós já vemos em parte as pessoas adestradas pelo seu celular e pelas suas vontades, seremos cada vez mais, né? E isso talvez se encaminhe para essa tal, abre aspas, paz, né? Paz porque não haverá guerra, paz porque não haverá embate, paz porque não haverá conflito. Vale a pena? Não vale? Bom, não sei, eu acho que não. Eu acho que é uma paz sem significado, é uma paz sem consciência, é uma paz sem perspectiva de ver, é uma paz burra, né? Há muitos filmes que tratam sobre isso. Um livro que trata muito bem sobre esse assunto, partindo da tecnologia, é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que trata justamente disso, pessoas que foram criadas em castas, né, para se manter essa paz. Como todas as abordagens nesse sentido, sempre há ali o subversivo, alguém que se desencanta com aquilo e tenta subverter o sistema. É possível que num segundo momento isso aconteça, mas no entanto, né, a gente pode se aprofundar muito nesse cenário, mas como já chegamos até no horário de encerrar o programa, tudo isso deve ser analisado a partir do olhar que eu tenho em relação a mim. Como eu falava em relação a outras questões, vale sobre isso também. Tudo aponta para mim, tudo me indica como estou. Tá bom, meu amigo? Manda o seu nome depois aqui para eu saber quem é você. Um abraço, obrigado. O Ellerson do Espírito Santo. Que programa que está envolvendo coisas fortes hoje, maravilhoso. Tenho dificuldade de me expressar quando as pessoas tocam no assunto de Deus e religião. Eu decidi que isso é uma coisa que eu quero para mim, gostaria dessa vez de ficar quieto, deve ser. Pois quando eu era de religião, eu era muito expressivo, falava mesmo, defendia a minha verdade na época, mas hoje as pessoas são curiosas, me perguntam demais o porquê dessa transformação.
Espero que eu tenha me entendido. Me ajuda aí, Flávio. E olha, coloca o áudio de ontem no YouTube, tal. Meu amigo, tudo de bom. O silêncio é muito sábio, sabe? Às vezes a gente deve aprender isso mesmo. Você sabe que isso pode parecer até estranho para um cara como eu, que está aqui 2 horas por dia e mais até, né? Falando. Mas é exatamente por isso que eu busco esse espaço de silêncio em mim. Eu tenho fases de silêncio, eu tenho fases de quietude, eu tenho fases onde eu tenho menos contato com as pessoas, eu tenho fases de ficar quieto, né? Porque senão as muitas vozes, os muitos ruídos nos distraem. Até para que a gente tenha um conteúdo é preciso que ele seja extraído do silêncio. Como eu falei hoje mais cedo, as palavras elas não são capazes de traduzir o nosso silêncio, elas só traduzem parte dele. Por isso é importante que você esteja em conexão com o teu silêncio, tá bom? Bom dia, Flávio, iluminado dia. Eu sinto a sua energia como presente que desejo. Ouço você no meu tempo e um simples toque nesse celular frio. Você me dá um instante conforto, inquietação e calor humano. Com tantos seguidores, imagino que abraçar você seja algo difícil, não gosto do impossível. Enfim, a nossa querida amiga Paula, que traz palavras carinhosas aqui. Muito obrigado, minha querida. Aí estão os encontros, né? Eu estou numa fase assim mais quieta em relação a encontros, mas de repente eles voltam, aí eu sinto saudade e faço os encontros, de repente eu apareço na tua terra aí, vai ser uma alegria, tá bom, minha querida? Fique bem, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Mais gente aqui no nosso 51924690, meu amigo Vagalume, estamos sempre ligados pela manhã, excelente programa, uma programação nada de comida enlatada, mas sim espontânea, sem rabo preso com ninguém, foi por isso que eu me tornei ouvinte do seu programa. Forte abraço, Luciano e Priscila de Lençóis Paulista em São Paulo. Muito obrigado, meus queridos, Luciano e Priscila, um grande abraço para vocês, fiquem bem, obrigado pelo carinho, tá bom? Flávio, você postou no Face uma imagem, acho que foi na sexta, do sol entre árvores, e o efeito da câmera em vermelho me tocou profundamente, ainda mais quando estava no corpo da foto escrito aquete-se. Esqueci. Não, e tem mais uma parte aqui. Justamente naquele instante eu estava muito em paz e pude ver em mim o que aquela foto disse, um significado meu. Amo você, meu amigo. Esqueci, eu queria pedir a você para utilizar aquela foto. Até salvei, esperando a sua autorização. Alan do Rio, meu querido amigo, obviamente que você está autorizado. Você sabe disso, meu conteúdo é aberto. Eu não tenho problema algum com direitos autorais ou ressalva de nenhuma natureza, fique à vontade. Essa foto que você se refere, eu estava numa praça que tem aqui perto, num desses momentos que eu estava dizendo, de aquietamento, né, de precisar parar, sentar e tal. A imagem não deixa claro, mas tem umas crianças brincando, tem umas mães com filhos, eu estava vendo aquilo, e justamente naquele ponto que eu estava, o sol, né, se pôs entre as árvores, eu achei aquilo lindo. Peguei o celular para registrar e quando eu fui fotografar, o efeito vermelho da iluminação do sol gerou esse contraste que tornou a foto mais especial ainda. Então, fiquei feliz que você tenha gostado. Fique à vontade para utilizar, que faça bem a você. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre, tá bom, meu querido Alan? Tudo de bom. E a gente está chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado, um beijo para você, fique bem. O nosso encontro de hoje volta nas reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã, no horário de verão, né? Os programas estão sendo disponibilizados no YouTube, então você pode entrar, coloca Flávio Siqueira no YouTube, você acha o meu canal e aí há quase 600 vídeos lá. E entre eles muitos programas, e entre eles muitos trechos, muitas reflexões, em muitos lugares, em muitas naturezas, em muitos tempos. Eu com barba, eu sem barba. Desde 2008, né? O canal tá lá e eu fico muito feliz que você faça parte dele também. Tá legal? Aqui na nossa web radiovagalume.com a programação continua. São 24 horas de muito conteúdo. Espero que te faça bem, que você nos acompanhe onde quer que esteja. Não esqueça que o Mundo Incrível está no ar às 7 da manhã e às 7 da noite no horário de verão. Acompanhe o Mundo Incrível e ouça e indique a rádio para mais gente. No mais, um grande beijo, se cuida e até amanhã em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas,
Interatividade. Conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.